Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Com dólar pressionado, indefinição sobre as contas públicas e projeção de crescimento da inflação, o mercado financeiro aposta em uma nova alta da taxa básica de juros nesta quarta-feira. Desde o mês passado, analistas já vêm apostando na elevação da Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil. Hoje à tarde, a tendência é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central confirme, então, essa expectativa. A Selic é a principal ferramenta usada pelo Banco Central para controlar a inflação do país. Ela também influencia todas as taxas de juros, como empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Também é a taxa que os bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e repassá-lo a empresas ou consumidores de forma como empréstimos e financiamentos. Os economistas indicam que os integrantes do Copom devem aprovar uma alta de 0,5 ponto percentual na Selic. Com isso, a taxa de juros vai subir para 11,25%. Lucas Desode, economista-chefe da Rubi Capital e assessor econômico da FEComércio Paraná, falou sobre esse impacto do possível aumento, mais uma vez, da taxa de juros. Nossa previsão aqui na Rubi Capital é um aumento da taxa de juros de 0,5 pontos percentuais, gerando um aumento da nova taxa de juros Selic para 11,25%. A gente espera que esse aumento na taxa de juros venha reduzir o ritmo de crescimento dos financiamentos e dos empréstimos, que estavam bem acelerados. Lembrando que o consumo das famílias está em forte expansão devido ao mercado de trabalho extremamente aquecido. Então, o impacto imediato que a gente vai observar nesse aumento da Selic sobre a economia é uma desaceleração no ritmo de crescimento econômico, principalmente no consumo das famílias. Por exemplo, em dados anuais, o consumo das famílias está crescendo em torno de 4%. A gente espera que esse consumo das famílias, nos próximos trimestres, que é o dado do IBGE, com base nas contas nacionais, venha cair para em torno de 3% ao ano. Uma desaceleração no ritmo de crescimento da atividade econômica. Marcelo Persicotti, que é gerente de desenvolvimento industrial e social da FIEP, criticou essa possível alta da Selic. A indústria brasileira e paranaense está cada vez mais competindo globalmente. Um aumento da taxa básica de juros, que já é uma das maiores do mundo, torna o cenário ainda mais difícil para a nossa indústria, desincentivando investimentos e afetando o consumo. É importante ressaltar a relevância do governo federal cumprir as metas fiscais e reduzir os gastos, para que tenhamos margem para diminuir os juros futuros e podermos crescer de forma sustentável sem pressões inflacionárias. E a expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros continue subindo até chegar em 11,50% ao ano em janeiro do ano que vem. Pedroso? Na realidade, a gente já pode projetar uma taxa de 11,75. Alguns analistas já trazem uma taxa prevista ou possível de mais perto ainda dos 12. E por que nós temos uma análise um pouco mais pessimista do que essa apresentada aqui? Porque todos os indicadores econômicos que poderiam alterar essa composição da taxa de juros no Brasil, eles estão piorando. Primeiro deles, você tem, de fato, uma gastança ainda maior do governo federal. Essa visão de que gasto é vida tem prevalecido. Eles até fazem ali um jogo de cena dizendo que vão cortar gastos, mas a tendência é que eles só empurrem esses gastos para frente, Mark. E esse custeio da máquina, a partir de emissão de dívida brasileira e tudo mais, demanda um juro mais elevado. Infelizmente, isso degrada a nossa economia. E quando outro elemento que é colocado na balança, que é o dólar, no caso, uma valorização do dólar frente ao real, isso também deve acontecer. Já estava previsto que isso aconteceria, principalmente por conta desses detalhes de ajuste comercial brasileiro. Agora, com a eleição do Donald Trump, isso deve acelerar ainda mais, porque é previsto sim uma valorização do dólar com as medidas que ele promete adotar, entre elas principalmente a redução dos impostos para o mercado interno. Ele tem falado em reduzir de 21 para 15 o imposto nas empresas, enquanto o Brasil tem falado em ampliar para perto de 33, em alguns setores ainda mais. Ele tem falado em taxas ali de exportação, mas o Brasil também já taxa isso, já taxa importação. Enfim, as medidas que a gente tem adotado, Mark, podem nos deixar pessimistas sim. A eleição americana, que poderia representar uma oportunidade, principalmente de crescimento para mercados como o da China, olhando principalmente para as commodities, a questão do aço, a questão dos grãos, talvez o Brasil não esteja se preparando para isso. Então, nesse momento, os investimentos devem migrar ainda mais para os Estados Unidos e a gente, com uma carga tributária tão elevada, podemos ficar de fora. Ou seja, mais uma vez o dólar se valoriza, a inflação fica pressionada e a gente deve precisar, infelizmente, de uma taxa de juros maior. Olha, atenção.